Bem, pessoal, voltando aqui. Então, nós fizemos essa parte aqui, o encapsulamento das informações. O encapsulamento, então, é o trancar informações e o dar acesso a elas através de métodos, construtor, get, etc. Lembrando que os getters, esse aqui e esse, são métodos que têm um retorno. Ó. Eles têm um tipo e eles retornam alguma coisa. Por que eles retornam? Porque muitas vezes a gente precisa mostrar essas informações, seja mostrar ou trabalhar com elas aqui no main, ou então em outra classe. Então a gente necessita que as informações voltem a algum momento. E o set, a gente passar uma informação, a gente precisa mudar essa informação aqui na própria classe. Por exemplo, no começo ele recebeu garbage 39, então eu passei garbage 39 e depois modifiquei para garbage 32, onde ele ficou com a informação que eu queria. Agora vem a parte de herança. Aqui em exemplo mesmo, vou fazer tudo no mesmo pacote. Nós vamos criar aqui um aluno. Então, ó, clica no pacote, exemplo, new class. A única coisa que eu modifico aqui, pessoal, nessa parte, é apenas o nome. Então eu vou criar aluno. Aluno não tem o publicidade void main, não vou criar para ele, porque eu deixo apenas uma única classe com main, que é a única que eu vou juntar tudo para fazer o programa. Então, pessoal, deixa no pacote exemplo, ó, já é o pacote que eu cliquei em cima, então ele vai ficar dentro desse pacote, e finalizo. Criei aqui, então, ó, criei aluno. Aluno é uma classe aqui dentro do meu pacote. E eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer uma herança. Como é uma herança? Nós criamos a gente cria uma classe genérica. Vou até criar mais outra aqui para servir de exemplo. Vou criar outra classe chamada professor. Pronto. Temos aluno, professor. Aluno, ele é uma classe específica. Ele é um aluno, ele é uma parte do sistema, que ele tem ali é uma pessoa no sistema, onde ele tem que ter ali uma matrícula, tem que ser estudante. E professor, ele tem outra matrícula e ele leciona, ele está ligado a disciplinas. Ele leciona tantas disciplinas. E aluno e professor, o que é que eles têm em comum? Eles são uma pessoa. O aluno, ele é uma pessoa e o professor, ele é uma pessoa. Então, em vez de eu sair colocando nome, idade em aluno e professor, eu crio uma classe genérica, pessoa, em que tipo, vai ter o pessoal que é a classe mais específica, é a classe mais geral. O aluno, ele é mais específico e pessoa é mais geral. Onde a gente faz a seguinte pergunta: o aluno, ele é uma pessoa? Sim. Ele vai ter as coisas nome, idade? Sim. Ele vai ter nome, idade. Então, a gente vai estender as informações de pessoa para aluno, utilizando quem? Extends. Então, aluno extends pessoa. E professor? Professor, ele é uma pessoa? Sim, o professor é uma pessoa. Ele tem nome e idade. Então, o professor extende as informações pessoa. Sempre reparem nas letras, se você não está colocando letra minúscula, porque isso já causa erro. Se eu colocar com letra minúscula, ele já causa erro. Então, ó, aluno, ele é uma pessoa e professor é uma pessoa. Ele começa a dar um erro no próprio nome da classe. Por quê? Porque ele vai dizer que tem algumas coisas que precisam ser adicionados à classe. Aluno tem que adicionar o construtor para a gente poder construir mais facilmente na hora de implementar. Então eu clico, ó, e ele faz o construtor. Clico, e ele faz o construtor. Pronto. Na hora da criação eu vou ter nome e idade. Agora vamos aqui ao exemplo. Vamos dizer que eu criei um carro. Carro, ele é uma pessoa? Ele é extends pessoa? Não. Carro não vai ter nome e idade. Carro tem marca, modelo, ano de fabricação, ano do modelo, mas carro não tem nome e idade. Carro não é uma pessoa. Então, carro, ele não se encaixa nesse quesito. O carro, ele não é, no caso, uma pessoa.
Então, mas a gente tem aluno e professor que são uma pessoa. Então, carro ele não teria como herdar as informações de pessoa. Se herdasse, estaria errado. A gente iria colocar um nome ou idade. Vamos dizer, nome, idade, CPF. O carro não tem CPF. Então, o carro não é uma pessoa. Vamos deletar aqui. Deletamos, pronto. Apagamos aqui. Agora, vamos voltar aqui no nosso main. Nosso main, nós criamos a pessoa. Pessoa 1. Jarbas 39, depois modificamos aqui as informações para Jarbas 32. Vou apagar, vou deixar Jarbas 39, depois eu modifico. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um aluno. Aluno igual a um novo aluno. E ele necessita que eu passe informações aqui no construtor. Quais essas informações? Nome e idade. Então eu vou passar, sei lá, Maria 40. Criei Maria, aluno Maria, e eu vou criar professor. Vou colocar Maria mais nova, 17. E eu vou criar professor 1 igual a new professor. E também ele necessita aqui de informações que eu passe. Porque todos os dois estão copiando aqui pessoa. Ó, pessoa, quando eu criei, ele pede informações aqui dentro, um string e um int. Porque aluno, ó, ele estende da classe pessoa. E eu chamei o construtor dele, ó. Mesma coisa do professor. Então eu passo nomeidade e eles passam aqui para super. Então deixa eu mostrar o caminho. Vou passar João, vírgula 32. João 32. Então, ó, temos aqui pessoa, aluno e professor. Essas duas informações aqui, que são da própria classe pessoa, elas são enviadas aqui para a classe pessoa, chamadas nesse construtor, ó, elas recebem aqui, nome Jarbas 39, e são armazenadas aqui. Aluno, lá na classe main, eu passei Maria 17. Maria 17, vou aqui para aluno, ó, é recebida aqui, nome e idade, e é mandadas para super. O que é essa palavrinha super? Super manda para cima, para superclasse. Quem é a superclasse de aluno? É a classe que ele extends, pessoa. Então, nome e idade, ela é lançada para cá e é recebida aqui, ó, e armazenada. O nome, que é qual é o nome? Maria 17. Então, Maria 17 é armazenada aqui através da super. Ó, super, ele mandou nome e idade. Como se ele tivesse jogado nome e idade para cima e pessoa recebeu e guardou. Mesma coisa de professor. Mudou aqui para o super e pessoa recebe. Então, isso é uma herança. Você coloca que suas classes têm herança, vão herdar tudo aqui de pessoa. Eles herdam tudo, todas as informações. E agora, vamos dizer que Maria está errado. Então, a gente coloca aluno 1, ponto. Aí a gente vai ter 7 idade e 7 nome. Mesma coisa, vamos dizer que não é Maria. Então, vamos colocar aqui outro nome. Vou colocar, sei lá, Nayara. E vamos mudar a idade. Aluno 1, ponto. 7 idade. Vamos colocar 26. Pronto. Mudei as informações e agora eu quero ver se as informações estão corretas. Se as informações da aluna 1, do aluno 1 foram modificadas para Nayara 26. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um método void. Só para ele ser chamado e mostrar as informações. Então, eu vou colocar o nome dele de mostrar. Só para a gente facilmente chamar esse método e ele exibir as informações. Eu vou fazer um sysout e eu vou mostrar as informações no nome e idade. Também simples, né? Nome, o maisinho, o que é o mais? Porque ele concatena com outra informação. Nome. Vou copiar. E vou fazer agora idade.
chamou aqui, ó, nome, e ele chamou essa variável, idade, e ele chamou, ó, essa variável, idade. Então, quando ele chamar, ele vai mostrar o nome e idade. Mas como é que ele vai saber se é o nome de pessoa 1, de aluno 1 ou de professor 1? Vai depender de quem vai chamar. Se for pessoa 1, vai ser Garbas. Se for aluno 1, vai ser Maria. Se for professor 1, vai ser João. Então, a gente tem 3 informações que vai dependendo de quem chamar. Um não vai poder chamar o do outro. Então, são 3 informações que estão aqui, ó, dentro dessas 2 variáveis, mas para você acessar a informação, você necessita do objeto. O objeto, ele precisa estar acionando o método. Então, vamos fazer aluno1, ponto, mostrar. Quando eu faço aluno1, ponto, mostrar, salvei, executei, Nayara 26. Nayara 26, eu mostrei aqui as 2 informações de Nayara. Então, a gente conseguiu fazer um set para mostrar a informação. Então, ó, a gente consegue acessar a informação aqui de pessoa através de outra classe. No caso, a classe aluno, que ela herda de pessoa. Então, a gente consegue chamar, fazer um set, pode até fazer um get. Por exemplo, eu coloquei já o mostrar para poder mostrar as 2 informações. Mas eu poderia fazer um sysout e colocar o nome, aluno1.getName. Salvei. Nayara, pronto. Fiz um get. Então, a gente consegue utilizar tudo de pessoa, mesmo através de outra classe. Mas qual é o interessante de fazer isso? Fazer uma classe tão específica? Porque além de eu controlar, poder aumentar aqui mais um, por exemplo, colocar um private CPF, eu posso, por exemplo, dar continuidade ao meu programa. Dizer que aluno, ele tem algo próprio. Vamos dizer que aluno tem matrícula. Então, int matrícula. Pronto. Disse que o aluno tem int matrícula. Posso dizer até mesmo que essa informação, ó, eu colocando essa informação aqui, salvar tudo, lá no main, eu posso até colocar essa informação, ó, aluno1.matrícula, tá aqui, ó, e colocar a matrícula do aluno. Pronto, eu coloquei a matrícula do aluno, salvei, executei, não aconteceu nada porque eu não mostrei, mas eu vou mostrar a matrícula do aluno. Aluno1.matrícula. Ctrl S para salvar. Matrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Colocamos matrícula aqui em aluno e conseguimos, ó, criar uma informação separada. Pessoa tem nome e idade, mas aluno tem nome, idade e matrícula. Então, você pode adicionar mais informações. E você pode até mesmo adicionar, colocar aqui um private. Se eu colocar ele como privado, significa que eu vou ter que colocar essa informação, eu posso utilizar um construtor, aumentando aqui na hora da construção, aumentando a informação, por exemplo. Eu posso, por exemplo, colocar int matrícula, e colocando int matrícula, eu não vou mandar para super. Por quê? Onde é que matrícula está? Aqui na classe local. Então, eu posso colocar matrícula, recebe matrícula. E eu coloco que matrícula primeiro é desmatrícula. Pronto, ó. Agora ele entende. Deu um erro aqui. Matrícula. Ele deu algum problema na hora de colocar essa matrícula. Não sei como resolver. Source. Construtor generate user fields.
generate. Pronto. Ele às vezes quer que você tenha dois construtores. Ele quer um construtor aqui com a super e um construtor com a outra classe. Mas se der erro, é só você criar um outro construtor. Mas você pode utilizar o source. Botão direito, source, aí generate constructors e fields, e você pode utilizar, fazer o construtor. Aí só colocar em gerar e ele gera aqui bonitinho um construtor. A mesma coisa você pode fazer com os getter e os setters. Você não precisa digitar todos os getter. Eu só queria mesmo que você entendesse o que era um getter, que um getter é um retorno e um set é um void. Mas eu posso vir aqui, ó, source, generate getter setters, source, aí generate getter setters. Vai ter aqui, ó, os getter setters. Eu posso escolher só um dos dois. Por exemplo, se eu quiser só fazer um getter e não fazer o set, construiu um, botou aquela informação, já era, não pode mais modificar não. Mas eu posso marcar os dois, ó. Coloco para selecionar tudo, se tiver desmarcado, selecionar tudo, gerar, pronto, tá aqui, ó. E nós temos aqui, ó, os construtores, que agora a gente tem dois construtores, os atributos, coloquei uma barrinha só, deixa eu colocar outra barrinha, e nós temos aqui os getter setters. Getter setters. Até coloco sempre esse nome para você decorar na hora que for procurar o source. Então, construtor. Nós temos um construtor sem a informação da classe. Deixa eu colocar aqui. Como eu fechei, aí não pode mais. Eu tenho um construtor sem a informação da classe, essa aqui, só com supers, nome e idade, e tem outro construtor que tem a matrícula. Você pode criar mais de um construtor, só que os construtores não podem ser parecidos. Qual a diferença desse construtor de cima para esse de baixo? O int matrícula. O int matrícula não tem pessoa, ele é um atributo da classe aluno. E na hora de eu construir, eu posso criar o aluno com Maria 17 e posso também colocar a matrícula. Também funciona. Então a gente tem dois construtores aqui em aluno. Primeiro construtor sem a variável da classe e o segundo construtor com a variável da classe, passando aqui a informação. E nós temos o getter setters, onde a gente fez ele automaticamente usando o source, clicando no botão direito. Aí qual a próxima parte? A próxima parte é o seguinte, nós temos também a abstração, além da herança. A abstração é a seguinte, na classe pessoa, ela é uma classe concreta, a gente chama ela de classe concreta. Pessoa é concreto, aluno é concreto, professor é concreto. O que a gente pode fazer? Pessoa, ela é geral, ela é uma classe que todo mundo pode ser. Um aluno pode ser uma pessoa, um professor pode ser uma pessoa, um funcionário pode ser uma pessoa, um gerente pode ser uma pessoa. É muito genérica. Então, não deveria ser uma classe que a gente poderia instanciar, criar um objeto dessa classe. Por quê? Porque essa classe é uma classe modelo, uma classe que serve para a gente controlar as outras e não para a gente estar instanciando e trabalhando, colocando informação diretamente nela ou trabalhando com ela. Então, pessoa deveria ser uma classe abstrata. Então, abstract. Depois do público, ela é uma classe pública, abstrata, ou seja, você não pode instanciar, você não vai criar nada diretamente dela, criar um objeto dela. Uma classe, que ela é uma classe, class, e o nome dela é pessoa, pronto. Então, eu coloco as informações aqui, as informações dela, e eu tenho aqui, ó, as mesmas informações, só que eu posso ter um porém. Eu tenho aqui a classe mostrar. A classe mostrar, ela é uma classe aqui de pessoa. E pessoa é uma classe abstrata. Mas aluno e professor herdam dela. Então eles podem utilizar todos esses aqui. Se eu salvar, ó, o único problema
problema que dá é que essa instância de pessoa, do objeto pessoa, não funciona mais. Mas o resto, tudo funciona. Aluno, ele tem o matrícula, os construtores, os getSetters. Mas, o seguinte, a classe pessoa tem esse mostrar. Essa classe mostrar é uma classe void, ou seja, não retorna nada, ela apenas mostra na tela um nome e idade, que são essas informações que são salvas de aluno e pessoa. Mas se você reparar, aluno, ele não tem só duas informações. Eu estou passando três, Maria 17, de 1 a 6. Então o que é que eu posso fazer? Eu poderia criar aqui uma classe abstrata. O que significa? Uma classe modelo. Uma classe que as outras aqui, quem herda de pessoa, são obrigadas a implementar. Ou seja, se eles vão ter seus próprias variáveis, próprios atributos, eles necessitam colocar um mostrar deles. Porque aí eles vão fazer um mostrar e vai colocar as informações que eles têm. Então, no lugar de eu passar informações aqui, dentro de mostrar, dá um Ctrl X aqui para reutilizar, eu vou tirar a instrução, as chaves, criar as chaves, e vou colocar um ponto e vírgula, dizendo que ele está encerrado nesse ponto. E o que é que eu vou fazer? Ele está dando um erro aqui, Eu vou dizer que essa classe, que esse método, o método mostrar, é abstract. Sumiu o erro. Então, public abstract void mostrar. Ou seja, o mostrar, aquele que eu fiz, ele vai ter que ser implementado em cada um. Aluno vai ter que fazer o seu mostrar, professor vai ter que fazer o seu mostrar. Então, vamos aqui, vou salvar, e aluno e professor deve começar a dar erro. Venho aqui aluno, e ele diz que eu preciso implementar um método de aluno. Mas qual método de aluno eu preciso implementar? Qual método de aluno eu tenho que implementar? Mostrar, está aqui, Override significa reescrita. Eu tenho que reescrever esse método. Mesma coisa do professor. Salvei, eles não dão mais erro. Mas eles estão vazios, Então eu vou colocar aqui novidade. No caso, por que ele está dando erro? Deixa eu salvar aqui, Ele está dando erro, por quê? Do jeito que estava lá em pessoa, ele estava acessando diretamente os atributos privados, nome e idade. Mas, por que o aluno está dando erro? Porque eu estou em outra classe. Mesmo que ele herde, eu estou na classe aluno e pessoa tem os seus atributos privados. Então, o que é que ele tem que fazer? Como é que a gente faz lá no main para acessar nome e idade? Quando a gente necessita retornar algo, a gente utiliza get. Mas a gente não vai precisar de um objeto. A gente utiliza get e a gente tem acesso aos gets, getSets. E eu quero quem? Chamar o nome, get nome. Pronto, só isso. E idade, eu não tenho acesso porque idade é privado. Então eu vou ter que fazer um get idade. E por último, eu tenho outra informação aqui dentro, então eu vou ter que fazer matrícula. Então, fiz aqui matrícula e coloquei as informações. Coloquei o nome, idade. Coloquei o nome e idade aqui, chamando get. Chamei o get nome, o get idade e depois matrícula, que aí eu consegui colocar matrícula. No caso, matrícula é a única variável que é aqui da classe aluno. E eu consegui colocar ela. O get, eu tive que usar get nome, get idade, porque mesmo herdando, eles estão aqui em pessoa. Então, bora lá. Então, eu tenho aqui, em vez de eu fazer um mostrar em pessoa e herdar aqui, eu vou fazer um mostrar em cada um. Então, meu main, eu fiz aqui a formação, Maria 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu vou chamar aluno, ponto, mostrar. E tá aqui, nome, idade, matrícula. Duas informações que são da superclasse, pessoa, e uma informação que é da classe própria. Então, dessa forma, eu fiz a abstração dos dados, a abstração onde eu obrigo
ele a implementar uma informação, tanto uma classe abstrata como um método abstrato. Eu não consigo instanciar agora um objeto pessoa, e eu consigo obrigar quem herda de pessoa a implementar meus métodos, os métodos que eu quiser. Então, quem implementar um método, ele vai ser obrigado a implementar mostrar ou qualquer outro método que eu colocar em pessoa. Então, se eu quiser implementar um novo método aqui em aluno e professor, eu vou ter que vir aqui? Não, eu posso simplesmente vir aqui e colocar um método e chamar neles. Ou eu posso obrigar eles a cada um fazer seu próprio método. Eles serão obrigados a reescrever o método e fazer cada um seu próprio método.